Pega aí a sua Bíblia, vamos ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Levante a sua Bíblia assim, vamos fazer a nossa declaração. Erga ela aí, o mais alto que você puder. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível. Aprenderam? Eu nunca... No nome... Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos ler, ter a sua Bíblia com liberdade no nosso país. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se assentem aí, por favor. Vocês estão fera na declaração, hein, irmãos? Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías é o profeta messiânico. Ele recebeu esse nome por ser o profeta da antiga aliança que mais profetizou acerca do Messias. Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamava uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Queremos estar debaixo de, ó Pai, revelação, fluir debaixo de revelação. Fale conosco, Senhor, fale conosco, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, que haja consolação, edificação. Ó Pai, nos transforme, Senhor, nos transforme, Pai, mediante a sua glória. Aqueça o nosso coração mediante a sua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, toda honra e toda glória será sempre devolvida ao Senhor, o único que é digno, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar sobre sermos tocados pela glória de Deus. E o que normalmente isso faz conosco, sejamos nós que já servimos a Deus, e também pessoas que não conhecem o Senhor ainda. Esse texto é o texto onde Isaías começa dizendo: no ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías está dizendo é que ele não teve um encontro aqui com o judaísmo ou com a religião da época
ou com um sacerdote, ou um pregador, ou até mesmo um profeta, dizendo assim: eu tive um encontro real com Deus. E o que Isaías está declarando aqui é que quando ele teve um encontro real com Deus, a vida dele foi totalmente transformada. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías já é alguém que serve a Deus, já é um profeta, já é voz de Deus. Mas ele é totalmente transformado no momento em que a glória de Deus se revela a ele, onde Deus revela e se apresenta a Isaías por meio da glória, por meio da majestade, por meio da santidade de Deus. Isaías então ele é transformado. E nós vamos ver algumas características aqui de qual normalmente, biblicamente, é a reação de quem tem um encontro real, não com a religião, mas com o próprio Deus, com a própria glória de Deus. Uma coisa que salta aqui aos meus olhos, nós estamos aqui no versículo 5, do versículo 1 ao 4, Isaías está narrando o que ele está vendo, a glória de Deus, os serafins voando, clamando, lugar tremendo, glória de Deus, poder de Deus, majestade de Deus, santidade de Deus. No versículo 5, a expressão da contemplação é: disse eu, ai de mim. Irmãos, Isaías poderia dizer tantas coisas mediante a glória de Deus. Isaías poderia exclamar tanta coisa, mas a exclamação dele é: ai de mim, eu estou perdido. Se você pegar Isaías, que já era um profeta, do capítulo 1 ao capítulo 6, depois eu queria que você lesse na sua casa a profecia de Isaías do capítulo 1, depois você lê na sua casa. Porque no capítulo 1 em diante, Isaías está com um dedo, ele está profetizando, ele está ministrando, e ele está condenando forma e pecado da nação de Israel. Deus está usando ele para denunciar pecado, para levar Israel num padrão de santificação ao Deus. Isaías chega a dizer no capítulo 1 e 2 de Isaías, que se o povo não convertesse de fato o coração, Deus não receberia nem o louvor daquela nação. Só que o que muda no capítulo 6? Isaías parou de denunciar o pecado da nação, Isaías parou de falar para a nação, Isaías agora está falando para ele mesmo. Não é mais ai de ti, agora é ai de mim. Não é mais ai da nação de Israel, não é mais ai do povo de Israel, agora é ai de mim. Ai de mim. Ele tira os olhos das pessoas e coloca os olhos nele, e ele percebe: ai de mim, porque eu estou perdido. Todas as vezes que nós temos um encontro real com a glória de Deus, com a santidade de Deus, normalmente haverá um clamor dentro de nós, dizendo assim: ai de mim, ai de mim. Porque diante da santidade de Deus, a única expressão que nós temos é ai de mim, eu estou perdido. Ainda que por que ele está perdido? Ele fala: porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor. Isaías ele começa a perceber que apesar de profeta, ele era, até o momento do encontro com a glória, ele não tinha havido mudanças significativas na vida em relação à nação. Irmão, sabe quando é que nós vamos ser transformados? Não é no momento que nós temos um encontro com a igreja evangélica. Não é no momento que nós temos um encontro com o que chamam de religião evangélica, seja ela judaica, cristã, seja ela evangélica. Nós somos transformados de verdade quando nós temos um encontro real com o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Irmãos, a religião, ela não pode transformar pessoas. O sistema da igreja não pode transformar a vida de ninguém. É impossível alguém perceber o seu pecado, ser constrangido do seu pecado. É impossível alguém arrepender-se da sua maneira antiga de viver, se não for pelo Espírito, se não for obra do Espírito, se não for Deus fazendo. Há um pensador que diz: é mais fácil um leão virar vegetariano do que um pecador se arrepender, senão pelo Espírito.
Irmãos, nós precisamos de um encontro real com Deus. Sabe qual é o grande problema da igreja, no sentido geral da igreja? É que muitas pessoas, muitas delas, elas não tiveram uma vida transformada pela glória. O contato delas com Deus foi apenas mediante o que a igreja pode apresentar. Elas não têm uma experiência dela real com Deus. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Irmãos, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós precisamos ter uma experiência com Deus. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos ter um encontro real. Falar assim, não, eu vi o Senhor. E aqui ver, irmãos, não é simplesmente um verbo de ver, no sentido de ver com os olhos. Os irmãos estão entendendo bem. Nós precisamos dizer assim, eu conheço Deus, mas não é o Deus que o pastor prega. Não é o Deus que o irmão está falando para mim lá no meu trabalho. É o Deus que eu vi revelar para mim. É o Deus da Bíblia que tornou real para mim. Nós um dia da nossa vida vamos precisar ter uma experiência nesse sentido de falar assim, o Deus que me tocou, é o Deus que eu sempre ouvi pregar, Ele se revelou para mim. E isso, irmãos, transforma a vida de qualquer pessoa. Irmãos, nós precisamos ter um encontro real com Deus. E todas as vezes que um homem tem um encontro real com Deus, ele é transformado pela santidade de Deus. Quando nós temos um encontro com a religião, nós vamos nos achar irrepreensíveis apesar de não sermos. Eu gosto muito de fazer um contraste com a vida do apóstolo Paulo. Quando você pega Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 6, Filipenses 3, 6, você vai encontrar uma expressão do apóstolo Paulo dizendo assim, eu era irrepreensível, segundo a justiça que há na lei. Você vai ver essa expressão do apóstolo Paulo, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está achando? Eu era um homem irrepreensível segundo a justiça que está na lei. Mas quando Paulo tem um encontro com a glória de Deus, Atos capítulo 9, os irmãos conhecem o texto. Atos 9, de 1 em diante. A Bíblia diz que Paulo estava indo a caminho de Damasco, subitamente uma luz mais brilhante do que o sol brilha, e a Bíblia diz que a voz vai dizer para ele, Saulo, Saulo, porque me persegue? Ele vai cair. Nós não sabemos se ele estava de cavalo, a camelo, a pé, mas o que nós sabemos é que Paulo vai cair, o Saulo vai cair em terra. Quando ele cai em terra, ele fala, quem és tu, Senhor? E o Senhor fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus, a própria glória de Deus, vai ter o encontro com o Saulo. E o Saulo, então, nós conhecemos, ele é transformado pela glória de Deus. E o que me chama a atenção, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo agora não vai fazer a declaração dizendo assim, eu sou irrepreensível, eu era irrepreensível. Agora a expressão é, eu sou o principal pecador. Dos pecadores eu sou o principal. Agora, como que um homem que se achava irrepreensível segundo a justiça da lei, agora converte? Um homem que perseguia a igreja, um homem que consentiu com a morte de Estevão, um homem que batia em pessoas, arrastavam pessoas, prendiam pessoas injustamente, se dizia irrepreensível, agora ele converte, ele abandona o pecado, ele abandona a prática que ele tinha no passado, e ele olha para dentro dele e fala assim, eu sou o principal pecador. A pergunta é, o que mudou para Paulo? O que mudou para Paulo? É porque quando ele se dizia irrepreensível, ele estava tendo contato com o judaísmo. Ele estava tendo contato com a lei apenas. Mas quando ele tem um encontro com a graça de Deus, quando ele tem um encontro com o próprio Jesus, os olhos de Paulo são abertos, e Paulo começa a enxergar a vida dele tal como ele é. Irmão, sabe qual é o pior perigo da religião? O pior perigo da religião é o homem olhar para o outro e não olhar para ele. A religiosidade, ela tem uma tendência de fazer-nos, eu estou falando de mim também, ela tem uma tendência de fazer-nos olhar para o outro e não olhar para nós, de medir a santidade com base no outro e não com base em Deus. Quem está entendendo isso aqui?
Irmãos, a nossa santificação, ou a santidade de Deus, ou a nossa santidade, o parâmetro não é o irmão, ou não são os irmãos ou as pessoas, é o próprio Deus. E todas as vezes que nós tivemos um encontro com Deus, tivemos um encontro com a glória de Deus, tivemos um encontro com o Espírito Santo de Deus, o clamor do nosso coração é: ai de mim, eu estou perdido, eu estou perdido. Se você pegar comigo aqui, abre Lucas, nós vamos ver um contraste entre a diferença. Lucas capítulo 5. Vamos ver Pedro primeiro, depois eu vou fazer esse contraste. Vem em Lucas capítulo 5. Qual foi a reação de Pedro quando entendeu quem era Jesus? Lucas 5, versículo 8. É o texto da pesca maravilhosa. É o encontro de Jesus com Pedro. Pedro com Jesus, olha só. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Tanto Isaías, quanto o apóstolo Paulo, quanto Pedro, nós poderíamos dar mais exemplos aqui. Pedro, quando lançou a rede de novo e pescou aquela quantidade de peixe, entendeu quem era Jesus, entendeu a autoridade profética de Jesus, entendeu o poder de Jesus. A reação de Pedro não foi falar outra coisa a não ser se prostrar, se ficar de joelho com o rosto em terra e dizer: Senhor, afasta de mim, Senhor, eu não sou digno da sua presença, eu não sou merecedor da sua presença, afasta, Senhor, por favor, eu sou um homem pecador. Porque Pedro está fazendo um contraste entre a vida dele e a vida de Jesus. E todas as vezes que nós colocamos a nossa vida em contraste com a vida de Jesus, há um grito dentro de nós que é: ai, eu estou perdido. Ai de mim, porque eu estou perdido. E qual o reconhecimento que isso precisa trazer para nós, a nível de evangelho? Que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos viver uma vida em conformidade já de Deus, na pessoa de Jesus. E isso só será possível pela graça de Deus. Abra agora comigo Lucas 16. Desculpa, Lucas 18. Lucas 18, versículo de número 9. Olha o que diz aqui. Propôs também essa parábola a alguns que se confiavam em si mesmos, porque consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o fariseu aqui é o religioso, aquele que vivia os padrões do judaísmo da época, e outro o publicano. Jesus pega 2 extremos. O publicano aqui é um cobrador de impostos, é um homem corrupto. Se fosse hoje, seria alguém lá do... Jesus estaria citando alguém lá do mensalão, lá de Brasília, lá daquelas corrupções lá que os irmãos conhecem muito bem. Olha o contraste. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha a oração dele: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Sobrou até para o publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora olha a oração do publicano, do pecador. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo:
ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos um pecador e um religioso. Nós temos alguém que se achava justo perante os padrões da religião. Aí eu dou dízimo, eu jejuo, eu sirvo a Deus. E nós temos um homem que olha para si, reconhece quem é em Deus, e fala: Senhor, ele nem olhava para o céu. Ele entendeu tanto a condição dele de pecador, que ele não tinha coragem nem de olhar para Deus. Eu não vou nem olhar para Deus. Mas a oração dele era: Senhor, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Ou seja, Senhor, se o Senhor não for na minha vida, não tem jeito para mim. O outro está assim: Senhor, eu mereço ser abençoado porque eu sou o dizimista. Eu sou diferente dos demais homens porque eu não sou roubador e eu não sou... Religião, espírito de religiosidade. Normalmente ela engessa os homens e impede que os homens vejam a verdade de Deus e quem são em Deus de verdade, no que tange a condição pecaminosa do coração do homem. Irmãos, a nossa vida... Pastor, tem problema de jejuar? Não, a Bíblia mandou jejuar. Tem problema de dizimar? Não, a Bíblia mandou dizimar. Tem problema não roubar? Irmão, a Bíblia mandou trabalhar com as mãos e acudir ainda o necessitado. O fariseu estava fazendo o que era certo do modo errado, porque ele estava querendo apresentar para Deus as suas qualidades, e em vez de falar: Deus, vem e me abençoa porque eu sou pecador, vem, Senhor, e toca o meu coração, que apesar de dizimista eu ainda sou falho, apesar de jejuar eu ainda sou falho, apesar de orar eu ainda sou falho, apesar de ir à igreja eu ainda sou falho, apesar de tudo isso eu ainda necessito da graça do Senhor sobre a minha vida. Ai de mim, porque se não for o Senhor, eu estou perdido. Ai de mim, que estou perecendo. Quem aqui pode levantar a mão e falar assim: Senhor, eu sou o cara no Evangelho? Ninguém. O nosso coração, em contraste com Deus, existe um clamor dentro de nós que é: ai de mim. Volta para Isaías capítulo 6, por favor. Versículo de número 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. Como a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Por que Deus mandou tocar a boca de Isaías? Certamente é porque Isaías falou que o pecado dele estava na boca. Se Isaías falasse: meu problema são os meus ouvidos, Deus tocaria nos ouvidos. Qual que é a questão de nós reconhecermos diante da santidade de Deus e falar: Senhor, ai de mim? Porque todas as vezes que nós falarmos ai de mim, Deus sempre terá uma solução para nós. Deus sempre estará disposto a nos abençoar, a nos tocar, a nos transformar, dentro do nosso reconhecimento a Ele. Fala: Senhor, eu tenho lábios impuros. Então Deus vem e toca os lábios. Há uma transformação. A transformação, ela passa primeiro pelo reconhecimento. É por isso que Jesus, quando ele veio, ele falou assim: ó, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O que Jesus estava dizendo é que não existe, irmãos, entenda bem, não existe ninguém são em Israel. Não existia ninguém são em Israel. Todos estavam doentes. A questão é, os que não se enxergarem doentes não procurarão o médico. Jesus está dizendo assim: eu tenho cura para oferecer para todo mundo, eu tenho cura para todos, mas quem não se enxergar doente não irá ao médico.
tem muita gente doente, e elas morrem, e alguém fala assim, morreu de repente. Elas estavam há anos com uma enfermidade, mas elas não sabiam que estavam enfermas, e porque não sabiam, não procurou o médico. Se tivessem procurado um médico antes, certamente elas seriam tocadas e curadas, e não teriam perdido sua própria vida. Jesus está dizendo assim, se nós não reconhecermos o nosso estado espiritual, jamais alcançaremos cura. Sabe qual é a área que nós somos tocados por Deus e nós somos transformados? É justamente a área que nós entendemos que nós precisamos de cura. A pergunta é, se você fosse Isaías, estivesse contemplando a glória de Deus, serafins dizendo santo, santo, ou seja, a santidade de um Deus que é 3 vezes santo, e você olhasse para a sua própria vida e gritasse, ai, em qual área da sua vida o anjo deveria tocar? Responda para você, é uma reflexão. Se o seu ai diante de Deus apontasse uma área, qual área da sua vida, qual lugar da sua vida o anjo deveria tirar uma brasa do altar, ou o serafim tirar uma brasa do altar e tocar? Em qual área da sua vida? Qual área das nossas vidas Deus deveria tocar e trazer uma transformação para nós? Irmãos, nós corremos um risco muito grande de carregarmos coisas há anos na nossa vida cristã, há anos, e por achar que está bom, por achar que a gente roubava e não rouba mais, matava e não mata mais, prostituía e não prostitui mais, a gente carregar coisas que Deus quer transformar, e porque a gente está olhando para o outro que ainda rouba, que ainda mata, que ainda fuma, que ainda usa droga, e deixa de olhar para nós, estamos perdendo esse lugar do crescimento espiritual. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer elevar o nível. Entenda, Isaías já era um profeta, Isaías já era homem de Deus. Talvez você entrou aqui e falou, pastor, essa mensagem não é para mim não, pastor, porque eu já sou homem de Deus, pastor, eu já sou mulher de Deus. Isaías também já era. Mas o que Deus está dizendo para Isaías é, Isaías, eu vou tocar essa área, Isaías, exatamente o lugar que você está dizendo para mim, é esse lugar que eu vou tocar com a brasa tirada do altar. A brasa tirada do altar. Fala comigo assim, Deus tem. Fala, Deus tem resposta para mim. Todas as vezes que você trazer um ai diante de Deus, Deus vai trazer uma resposta. A palavra de Isaías foi ai. Sabe qual foi a de Deus? Vai. Isaías está dizendo assim, ai, Deus está vai. Porque Isaías foi tocado. E quando Isaías foi tocado e curado, perdoado do pecado, há áreas da vida que estavam tão escondidas, que ele só pôde perceber diante do toque do Senhor. Quando tudo isso terminou, quando Deus trouxe cura para ele, o versículo 8, disse Deus, ouvi da voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Fique em pé, por favor. Eu tenho aprendido, irmãos, que a nossa fé é sermos tocados para tocar. A nossa fé é sermos curados para curar. A nossa fé é sermos edificados para edificar a outros. É Deus encher para transbordar na vida de outras pessoas. Isaías teve os lábios tocados por Deus, e de um homem de lábios impuros, ele se torna o profeta que mais profetizou acerca de Jesus.
Talvez a área que você precisa ser tocado por Deus, a área que eu preciso ser tocado por Deus, eu tenho certeza que quando Deus te tocar e te transformar, talvez seja a área que você consiga mais oferecer graça, favor e misericórdia para as pessoas. Ao longo da vida cristã, as pessoas com mais autoridade nos assuntos específicos da fé, normalmente são pessoas que dizem assim: eu passei por isso, eu fui tocado por isso, eu tenho conhecimento bíblico sobre isso, mas eu venci essa área. Você pode vencer também. Os homens de Deus começaram a entender essas coisas. Eu já vi grandes homens de Deus, grandes homens, eles estão falando isso abertamente no YouTube, por exemplo, grandes homens, grandes homens, como o pastor Gustavo Bessa, pastor Eibirubi, próprio pastor Lucinho, grandes homens de Deus confessando que venceram áreas na vida, venceram áreas, e em vez disso trazer vergonha para eles, o que trouxeram? Trouxe cura para outras pessoas. Irmãos, nós precisamos ter sinceridade diante de Deus para apresentar a nossa vida com o nosso ai, Senhor, essa área. Ai, Senhor, já estou te servindo há anos, Senhor, me ajuda nisso, Senhor. Do que a gente ficar com essa falsa sensação religiosa que está tudo bem, enquanto Deus tem mais para nós. Nós estamos numa manhã de reflexão, irmãos, e eu creio, eu tenho falado sobre isso aqui, os irmãos têm me acompanhado, sabem disso. Eu tenho falado e profetizado que nós seremos uma igreja que vamos tocar a promissão, que vamos tocar São Paulo, o Brasil e as nações. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas isso vai partir do nosso porque nós seremos transformados para transformar. O pastor Márcio fala que o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde foi que encontrou pão. A pregação do evangelho é um moribundo pregando a moribundo. Irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, Ele quer nos tocar e nos transformar ainda mais, para que a gente derrame essas coisas na vida de outras pessoas. Nós não vamos derramar palavras sobre as pessoas aí fora. Nós vamos derramar a nossa vida no altar, dizendo assim: eu era um homem de lábios impuros. O que aconteceu? Deus tocou os meus lábios e agora eu posso profetizar sobre a sua vida. Eu queria que você orasse comigo, vamos orar, mas eu não posso orar por você simplesmente nessa hora. É o momento de você fazer a sua oração, é o momento de você colocar o seu coração diante de Deus. De repente você tem o seu e fala: Pai, ai de mim, Senhor, eu entendi o evangelho, eu entendi, Pai, me ajuda nessa área, me ajude nisso, me transforme nisso. É a sua oração com Deus, é você e o Pai agora. Ore do seu jeito, da sua forma, fale as suas próprias palavras com Deus. Oh, Senhor Deus dos exércitos.
O Evangelho de Deus, a proposta dele não é fazermos melhores do que as pessoas. Não é fazer o cristão melhor do que alguém que serve uma seita ou alguém que está no mundo. A proposta do Evangelho é sermos melhores do que nós mesmos. A proposta do Evangelho é você amanhã poder dizer que você está melhor do que hoje. É você hoje poder dizer, eu estou melhor do que ontem. Essa transformação. Irmãos, que a gente seja esse diante de Deus, fala assim, ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor. Eu escutei uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. A melhor pregação não é aquela que você sai alegre como pregador. A maior pregação é aquela que você sai triste com você mesmo. A maior pregação não é aquela que você sai alegre, uau, que pregação, que coisa, não. A melhor pregação é aquela que você sai batendo no peito e dizendo assim, puxa vida, eu tenho que mudar minha vida. Puxa vida, há anos isso está se arrastando em mim, ninguém sabe, eu estou arrastando, escondendo isso, eu tenho que abrir mão disso. É aquela pregação que você fala assim, puxa vida, todo mundo olha para mim e me vê uma bênção, mas eu sei que eu tenho que mudar. Essa pregação, a melhor pregação é aquela que você sai daqui dizendo assim, poxa vida, todo mundo olha para mim e vê uma maturidade espiritual, mas eu sei o quanto eu preciso de ajuda de Deus. Essa é a pregação que vai te levar para um próximo nível. Porque todas as vezes que você apontar uma área, Deus vai ter brasa para tocar nessa área. Todas as vezes que você apontar uma área, uma vida, algo que você precisa de ajuda, é exatamente esse lugar que Deus vai tocar com brasa tirada do altar. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração. Eu quero fazer essa última oração com você. Nós vamos terminar o culto, nós vamos orar e nós vamos nos identificar uns com os outros. Ore assim comigo, todo mundo por favor, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, eu quero orar por você agora, você também que está em casa. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo, Jesus, entra na minha vida. Você que está recebendo a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ou você que hoje está se reconciliando com Jesus, de repente você entrou aqui hoje e você estava afastado do Evangelho, você se havia se desviado e você está voltando para o Pai hoje. Eu quero orar por você, para eu saber onde você está, você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconciliou com o Pai. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos, só você, que de repente entrou aqui e fala, pastor, eu estou recebendo Jesus como meu Salvador, eu quero esse Jesus para ser o Salvador da minha vida. Ou você que está se reconciliando com Ele, você se desviou, de repente você foi até quando era criança, você se desviou e você quer voltar para Jesus hoje. Eu quero orar com você. Temos alguém? Se você em casa aí também tomou essa decisão, está aparecendo aí agora o nosso telefone, mande um WhatsApp para nós, ligue para nós queremos ajudar você. Se aqui tiver alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você. Temos alguém? Não temos? Então vamos embora, irmãos. Tem um cupinzinho para você lá esperando você na sua casa. Antes disso, quem quiser ir ao monte conosco, eu vou estar subindo ao monte, eu e minha esposa. Aliás, minha esposa e eu. Se você quiser ir com a gente, está o convite feito. Se você precisa ir já um pouquinho mais rápido para almoçar, deixa para uma próxima. Mas se quiser, o convite está feito. Amém? Depois o maridão leva você para comer fora hoje. Olha que benção, hein? Deus abençoe. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Hoje no culto às 19 horas, nós estaremos com o culto da ceia do Senhor. Traga alimento para fazermos a cesta básica para as pessoas.
Deus abençoe, em nome de Jesus. Árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, mas o Senhor, nosso Deus, os tem alimentado, é para nossa alegria e para nossa alegria, é para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Mas o Senhor, nosso Deus, uma flor a brotar.